Agora acho que também. Boa noite, colegas. Vou começar aqui a apresentar minha tela. Pronto. Hoje a nossa intenção é fazer um exercício de balanço patrimonial. Os dados que a gente tem aqui, os valores, foram tirados de um site chamado Fundamentos, onde a gente facilmente consegue obter valores de mercado, de ações de empresas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Então, basta a gente pesquisar aqui e a gente tem esses valores. Desses valores aqui, o que vai importar para a gente nesse exemplo são os dados de balanço patrimonial. Aqui a gente tem dados resumidos, mas para fazer como eu fiz e levar para o Excel detalhadamente, basta clicar em balanços em Excel e ele vai te dar a opção de baixar um arquivo com a variação ano a ano, trimestre a trimestre. Esses dados, por mais que tenham sido obtidos no site que eu comentei, eles foram um pouco alterados e simplificados aqui as categorias para ficar melhor nível de entendimento, como é um exercício, a nível de explicação, né? Aqui a gente vai analisar os valores de 2021, year to date, ou seja, do início do ano até o fechamento do terceiro trimestre, 2020 e 2019, mesmo período. Embora a gente esteja analisando esses três períodos, a gente vai fazer operações nos valores de 2021 apenas. Em 2020 e 2019 ficarão aqui apenas para a gente fazer análises temporárias, ou seja, que a gente pode avaliar que a título de ativo total a empresa vem crescendo, correto? De 2019 para 2020, de 2020 para 2021. Mas primeiro vamos entender o que significa esses nomes: ativo total, passivo total, patrimônio líquido. Ativo é o conjunto de direitos da empresa, direito de recebimento. E esse ativo vai ser dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Vamos lá. O ativo circulante, como o nome já diz, é um dinheiro que tem que estar em circulação. Ou seja, por mais que nem todo o dinheiro esteja disponível em caixa, é necessário que os demais itens do ativo circulante sejam valores que possam ser facilmente liquidados, transformados em caixa. Aqui a gente vai ter o ativo não circulante, ou seja, são bens que a empresa possui que não estarão, não tem essa obrigação ou não tem essa meta que estejam disponíveis a longo prazo. Quando eu falo longo e curto prazo, normalmente o prazo de ativo circulante para não circulante ou de passivo circulante para não circulante, ele prevê normalmente um horizonte de 12 meses. Então, por exemplo, aqui contas a receber são contas que a empresa deve receber num horizonte igual ou menor a 12 meses. No ativo não circulante, a gente vai ter estoque, ou seja, a gente pode ver que no ativo circulante a gente também tem estoque, porém, esse estoque aqui do ativo não circulante não é um estoque previsto para estar à pronta entrega, não é um estoque previsto para ser transformado em caixa a curto prazo. Pode ser um estoque de segurança, um estoque
que a empresa quer permanecer com ele. Outros ativos não circulantes, ou seja, que não foi especificado. Investimentos são ativos financeiros que a empresa comprou e ele prevê um lucro, né? Prevê um retorno. Esse retorno aqui de longo prazo. Então, o que está dizendo aqui? Que no terceiro trimestre de 2021, a empresa tem esse ativo aqui, terminou o fechamento do balanço patrimonial com 29 milhões a serem recebidos a longo prazo, ou seja, num horizonte maior que 12 meses. Imobilizado, o que são ativos imobilizados? Ativos imobilizados são maquinário, terra, são patrimônios da empresa, que são sólidos, são tangíveis. E os intangíveis, como o próprio nome já diz, por exemplo, um contrato de patente, um software, e que vai ser amortizado ao longo do tempo. Por exemplo, um contrato de patente. A gente lembra de um exemplo muito comum que acredito que toda a turma viveu, foi a parceria do Bob's com o ovo maltine. Por muito tempo só tinha milkshake de ovo maltine no Bob's, ou seja, foi um contrato de patente. O ovo maltine, o Bob's comprou temporariamente a patente do milkshake de ovo maltine. Só ela podia fazer o milkshake de ovo maltine. E o que tem amortização nesse caso? A cada ano que passava desse contrato, esse valor, que era o valor do contrato, o valor que foi pago no contrato, ele era amortizado. Ou seja, ele caía com a amortização anual até chegar a zero. E o zero acontece no fim do contrato, ou seja, daquele dinheiro ali que foi de investimento no meu ativo, eu não tenho mais nada a sugar daquele ativo, entendeu? Todo o investimento ali já foi amortizado, eu já transformei em caixa, eu já transformei em lucro para mim. E o ativo imobilizado, na verdade, é o contrário. Ele vai ser depreciado ao longo do tempo. Ele vai ser, por exemplo, uma máquina. Uma máquina, conforme a utilização, ela vai perdendo o valor. Ela vai perdendo anos de uso. Então, esse valor do meu maquinário vai ser depreciado. Vamos fazer aqui, a título de exemplo, a conta do ativo não realizável, ou ativo a longo prazo, ou ativo não circulante. Vai ser nosso estoque, mais outros ativos, investimentos, mais imobilizados, mais intangíveis, menos, botei mais aqui errado, menos depreciação e amortização. A gente vai ver aqui que o nosso valor não vai mudar quando eu arrasto. Continuando. Passivo circulante, já expliquei, é um conjunto de obrigações que a empresa deve cumprir. Todo passivo é uma obrigação e é uma obrigação financeira. O passivo circulante são obrigações que devem ser cumpridas no horizonte menor ou igual a 12 meses, e os passivos não circulantes são obrigações que devem ser cumpridas no horizonte maior ou igual a 12 meses. A gente tem aqui tributos, a gente vai ter tributos tanto em passivo circulante quanto em passivo não circulante. Mas qual é a diferença? Tributos diferidos. Tributos diferidos são tributos
do ciclo anterior que foram deixados para ser pagos no próximo ciclo. Então, diferidos, eles foram passados para frente, ok? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o patrimônio da empresa, a quem ela pertence. Capital social, capital de terceiros. E também a gente tem aqui em patrimônio líquido as reservas de capital, ou seja, reserva do capital da empresa, reservas de lucro e lucros e dívidas acumuladas no período. Ok? Eu separei aqui algumas operações para a gente fazer juntos no exercício, para ver como essas operações vão impactar o balanço patrimonial como um todo. Vamos lá, então, para a primeira operação, amortização de 12 mil em empréstimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos de longo prazo. Vamos aqui. Então, 12 mil dessas obrigações que a empresa tinha a cumprir com financiadores e credores, ela vai estar cumprindo agora 12 mil. Então, como a gente está pagando, o dinheiro tem que vir de algum lugar, ele vai sair do caixa. Então, a gente tem aqui esse valor menos 12. Ok? Antes que em toda a operação a gente fique de olho nesses dois carinhas aqui. Ativo total e passivo total mais patrimônio líquido. Por quê? Porque a regra mais importante do patrimônio líquido, a regra base, é que o ativo total deve ser igual ao passivo total mais patrimônio líquido. Sempre. Se não tiver igual, tem alguma coisa errada. Aí a gente tem que rever nossos números, rever as contas, porque em hipótese alguma esses números podem ser diferentes. Então é interessante que, para não errar, a gente, após cada operação, confira se esses números estão equilibrados. Ok? Vamos para a segunda operação. Pagamento de contas a receber de 4.747.198. Vamos lá. Contas a receber, eu tinha esse direito de receber 4.747 e eu vou estar recebendo esse direito, ou seja, eu deixo de ter o direito de recebimento, porque eu acabei de receber o valor. Né? Faz sentido. Então, ou seja, ficaram me devendo R$1 aqui. Mas como esse dinheiro foi recebido, ele vai somar aqui no meu caixa em bancos. Ok? Então a gente vê aqui que tudo voltou a estar igual no meu mundo ativo total versus passivo total mais patrimônio líquido. Continuando, terceira operação, estoque de 11 mil, ou seja, eu vou ter um aumento de 11 mil no meu valor de estoque. Quando eu tenho um aumento de estoque, 11 mil, esse dinheiro, porque o estoque é custoso, existe um custo de estoque. Esse dinheiro do custo do meu estoque vai sair de algum lugar e ele sempre sai do dinheiro que eu tenho disponível agora, que é o meu dinheiro caixa em bancos. Então eu aumentei meu estoque, mas eu diminuí o dinheiro que eu tinha em caixa. Então a gente repara aqui, tudo igual de novo no ativo total versus passivo total e patrimônio líquido. Vamos voltar lá para as nossas operações. Seguindo. Compra de 2 milhões em ativos não circulantes, sendo 680 mil em intangíveis
1.320.000 em imobilizados. Esqueci de botar aqui, imobilizados. Com 50% para pagar agora e o restante no próximo trimestre. Então, vamos lá. Os meus ativos intangíveis vão ter um acréscimo de 680.000. Ou seja, eu estou investindo 680.000. Pode ser em patente, pode ser em contrato, em ativos que eu não tenho tangível na minha mão, mas que vão trazer rentabilidade de alguma forma. Rentabilidade talvez não seria a melhor palavra. Rentabilidade eu tenho aqui em investimentos. Vão trazer algum retorno. E em imobilizados eu vou ter um acréscimo de 1.320.000. Ou seja, eu estou investindo, mas esse dinheiro vai vir de algum lugar e já foi especificado que ele vai ser pago metade agora, ou seja, vou tirar do meu caixa em bancos 1 milhão. E eu vou aumentar do meu passivo não circulante. Na verdade, eu vou aumentar do meu ativo circulante. A gente especificou aqui, ó. Ele vai ser pago no próximo trimestre. Ou seja, meu horizonte é menor que 12 meses. Eu vou aumentar aqui empréstimos e financiamentos. 1 milhão. Botamos aqui a normalidade no ativo total versus passivo total, patrimônio líquido, última operação, pagamento de 10.000 fornecedores. Fornecedores, ou seja, esses fornecedores tinham direito de receber 10.000, a empresa tinha obrigação, ela tem obrigação de pagar esses 22 milhões, na verdade, mas agora ela vai estar pagando 10.000 aos fornecedores. Besteira. Eu estou pagando, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, vai sair do meu caixa em bancos. Correto? A gente viu aqui que é o final do exercício. Nosso ativo total equivale ao passivo total mais patrimônio líquido, ou seja, os exercícios foram feitos corretamente. Agora eu queria fazer 2 indicadores com vocês. O primeiro indicador é o capital circulante líquido. O que esse indicador significa? Ele vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. Eita, coloquei errado. Ele é o ativo circulante menos o passivo circulante. Ele também é chamado, ele é equivalente, na verdade, ao capital de giro. Por quê? Quando eu aumento meu passivo circulante, eu estou investindo na empresa, eu estou investindo em caixa e equivalente de caixa. Isso. Desculpa. Continuando. Quando eu aumento o capital circulante líquido, o que isso significa? Que a curto prazo eu tenho mais dinheiro do que deveres. Ou seja, eu tenho mais
dinheiro ou em caixa na minha mão ou direito de recebimento a curto prazo do que deveres e obrigações a curto prazo. Ou seja, esse número aqui está negativo, é um mau sinal. É um sinal ruim. Significa que a curto prazo eu não tenho dinheiro para pagar os meus credores. A curto prazo. E aqui queria fazer também a liquidez corrente, que é similar, mas ela vai nos dar em valores diferentes. A liquidez corrente é calculada o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vou passar isso aqui para o lado. É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ou seja, G6. Tá ok? O que a gente busca analisar com esse indicador? Se o nosso valor for maior ou igual a 1, significa que a curto prazo a empresa tem dinheiro, ela tem os recursos para pagar os credores, para pagar os passivos circulantes. Se ele for menor que 1, isso indica que a empresa não tem esse dinheiro a longo prazo, quer dizer, a curto prazo, ou seja, isso é um mau sinal. Aqui deu 1, mas a gente sabe que esse valor não está totalmente exato. Quando eu aumento as vírgulas, a gente vê que, na verdade, esse resultado é 0,67. Ou seja, de cada R$ 1 que a empresa deve a curto prazo, ela só tem dinheiro para pagar 67 centavos. Essa seria mais ou menos a leitura. E continuando, a gente vê que não foi diferente nos anos anteriores. Então, esse era o exercício que eu queria fazer com vocês. Eu acho interessante reparar que, às vezes, a gente analisando somente números e variação do ativo, por exemplo, a gente vê aqui que o nosso ativo total cresceu de 2019 para 2020, de 2020 para 2021, mas quando a gente vai ver indicadores de capital circulante, a gente tem diversos indicadores que poderiam ser feitos nesse caso, mas eu escolhi somente esses que tratam sobre capital circulante. A gente vê que esses números podem ser enganosos, porque quando a gente vai comparar com as despesas a curto prazo, a gente vê que a curto prazo a empresa fechou esse período no vermelho. Mas, de novo, existem diversos indicadores diversos que servem exatamente para isso, para a gente não se privar apenas nos números do balanço patrimonial e poder ter uma análise do global, e manter sempre isso em mente, ter o cuidado de reparar sempre no ativo total e no impacto que qualquer mudança no ativo, que qualquer mudança no passivo tem sobre o total, e isso são dois valores que precisam estar sempre em equilíbrio para que a gente tenha um balanço patrimonial confiável. Tá bom? Obrigada. E encerro por aqui. Tchau, tchau.